Atenas, terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, mas não do churrasco grego. O churrasco grego é turco. A videoaula de hoje é sobre Atenas e o seu sistema democrático. Bom, vamos lá. Primeiro vamos ver como surgiu Atenas. Atenas é uma polis grega, uma cidade-estado grega, que surgiu na Península da Ática, lá mais ou menos no século X a.C. E, bom, onde fica a Península da Ática? Ela fica no istmo, saindo ali a leste da Península dos Balcãs, com acesso ali a Cíclades, um arquipélago muito grande que liga a Península dos Balcãs à Ásia Menor. Bom, a Península da Ática ela é cercada ali de portos muito bons, o que permitiu a essa polis grega ter contato com uma série de povos diferentes e desenvolver uma economia muito voltada ao comércio. Atenas nasceu como uma monarquia. A gente sabe muito pouco sobre os primeiros anos de Atenas nesse sistema monárquico, mas a gente sabe o que? O sistema monárquico surgiu durante o período homérico. Se você não viu o vídeo sobre o período homérico, vai aqui, vou botar um link sobre o período homérico para você ir lá e dar uma olhada. Tá? Mas o que a gente sabe? A monarquia ateniense era guiada por um sujeito que tinha o título de Basileu. Basileu era assim um tipo de rei. Ele era chefe político, militar e religioso. Basicamente, o Basileu era dono de todas as terras cultiváveis de Atenas. E ele cedia ali as terras para que camponeses trabalhassem na terra e ele pagasse impostos através dos quais ele pagava, ele sustentava as suas tropas e garantia assim a sobrevivência do Estado ateniense. Bom, conforme o tempo foi passando, a administração da monarquia ateniense teve que se readaptar. Tá? A polis começou a crescer, a administração começou a ficar bem mais complicada e o Basileu começou a diluir o seu poder entre uma camada ali de grandes proprietários de terra, dos primeiros descendentes dos jônios que fundaram Atenas. E esse poder que começa a se diluir vai dar origem a uma nova forma de administração que é chamado de aristocracia. Bom, a palavra aristocracia vem de duas palavras gregas, Aristoi, que significa melhor, e kratia, que significa governo. Então seria o governo dos melhores. Bem, e quem eram esses melhores? Os melhores, no caso aí, eram aqueles que vão receber o título de cidadão. Então, quem que era o cidadão ateniense? O cidadão era esse sujeito proprietário de grandes lotes de terras cultiváveis, que vivia basicamente da administração da polis e do comércio gerado pela sua produção nas suas terras. Não necessariamente ele trabalhava nas suas terras. Entre os gregos se desenvolveu o conceito de trabalho digno, que era aquele voltado à projeção intelectual e à guerra. Quem fazia o trabalho indigno, que era o trabalho com as mãos, eram as camadas inferiores. Bem, esse sujeito recebia um título, ele era chamado de eupátrida, que traduzindo ali seria algo como bem-nascido. Por que bem-nascido? Bom, primeiro, como eu já disse, ele era descendente desses primeiros conquistadores jônios que fundaram Atenas. E dá para imaginar que se é um bem-nascido, as camadas sociais em Atenas não se misturavam. Aliás, isso era meio que regra entre todas as polis gregas. Essa elite estabelecia casamentos entre os membros dessa elite e então o filho de Eupátrida era sempre Eupátrida. E abaixo dos eupátridas, e abaixo dos cidadãos, quem é que tinha? Bom, existia uma camada chamada de meteco. Bom, quem eram os metecos? Os metecos eram chamados de homens livres. Por que homens livres? Eles, como a palavra diz,
eram livres, portanto não eram propriedade de ninguém, porque tinha uma camadinha que era propriedade, já vamos falar deles, né? E os metecos, eles tinham a possibilidade de viver ali entre os cidadãos atenienses. Bom, dá para perceber então que o meteco não era cidadão. Não sendo cidadão, ele não tinha direito a participar da vida política, ele não tinha direito de tomar as decisões sobre os caminhos de Atenas, mas ele podia viver dentro daquele espaço, né? Entre os gregos existia um termo para falar sobre quem é esse sujeito. Bom, esse termo é xeno. Xeno quer dizer estrangeiro. Você já deve ter ouvido falar da palavra xenofobia, né? Aversão àqueles que vêm de fora. Bom, o xeno não necessariamente vinha de fora, muitas vezes ele nascia dentro daquela terra, só que ele não era descendente daqueles que fundaram Atenas. Talvez a família desse sujeito já vivesse naquela terra muito antes da conquista dos jônios, mas como pertencia a esses povos dominados, esse cara era considerado estrangeiro. Bom, já que ele era estrangeiro, então, além de não poder participar da política de Atenas, ele tinha que sustentar o cidadão através dos seus impostos. De onde saíam os impostos desse cara? Do trabalho que ele desempenhava. Qual que era o trabalho dele? Principalmente camponês, artesão e pequeno comerciante. O meteco também era proibido de participar da guerra. No entanto, caso houvesse uma guerra e faltasse contingente, ele podia trabalhar para o exército ateniense como mercenário. Afinal de contas, o meteco não tem compromisso com a terra de Atenas. Bom, e abaixo de todo mundo, abaixo do cidadão, abaixo do homem livre, tinha uma terceira camada, que era a camada dos escravos, chamados de ilotas. Bom, o ilota se diferenciava do meteco porque, primeiro, ele é uma propriedade. É legal para a gente parar para pensar no que é o conceito de escravo na antiguidade, quando a gente olha para os romanos, porque os romanos tinham uma expressão ótima para dizer o que era o escravo. Todo tipo de ferramenta utilizada no trabalho, os romanos chamavam de instrumentum, né? Quer dizer instrumento, ferramenta. Uma ferramenta como, por exemplo, um martelo era chamado de instrumentum mutum, ou seja, instrumento mudo, que não fala. Já viu um martelo falar em algum momento? Não viu, né? Bom, e se a ferramenta fosse, por exemplo, um cavalo utilizado para puxar carroça? Nesse caso era um instrumentum semivocare, ou seja, um instrumento que quase fala. E se fosse um escravo, um ser humano? Esse era chamado de instrumentum vocare, uma ferramenta que sabe falar. Quer dizer, o que diferenciava um martelo de um escravo? O escravo fala, o martelo não fala. Você pode usar o martelo para fazer um trabalho, você pode vender o martelo, você pode comprar o martelo, você pode alugar o caderno. Se você quiser, você pode tacar fogo no martelo, que não tem problema nenhum. Ele é seu, ele te pertence. A mesma ideia valia para o escravo. Você pode vender, você pode alugar, né? Você pode matar ele. Tá certo que logo de cara os atenienses vão começar a perceber que matar escravo não era uma boa ideia. Primeiro, porque era uma ferramenta muito cara. Assim como você não vai tacar fogo no martelo, você não vai matar o seu escravo. Segundo, eles vão começar a perceber que ele não era simplesmente um martelo que sabia falar e ele deveria ter alguns direitos. E vão aparecer legisladores durante a aristocracia ateniense que vão criar leis para proteger o escravo, para evitar que ele sofresse castigos corporais sem alguma razão muito clara. Uma dessas leis surgiu no ano de 594 a.C., pelo legislador ateniense Solon, que ele proibiu a escravidão por dívida, ou seja, para ser escravo, a partir de Solon, ou era descendente do escravo, ou era o clássico escravo grego prisioneiro de guerra. Bem, no final do século VI a.C., a partir de uma série de reformas dentro da aristocracia ateniense, a aristocracia vai passar por uma transformação que vai chegar a um novo modelo, que é o que interessa para a gente nessa aula, que é a democracia, que também deriva de duas palavras gregas, kratia, que a gente já tinha falado, que significa governo, e demos, que significa povo. Mas não vai achando que democracia ateniense era um governo popular, tá? A democracia ateniense era um governo para privilegiados. Por quê? Quem era considerado povo entre os atenienses? Povo, primeiro, o cara tinha que ser o pátrida,
Por isso, cidadão, meteco e escravo não participava da democracia ateniense. Segundo, ele tinha que ser homem, gênero masculino, mulheres estavam fora. Terceiro, ele tinha que ter mais de 18 anos para ser considerado adulto. Criança tá fora. Percebeu de onde veio aquela ideia de você só ser considerado maior de idade com 18 anos? Tá lá, Atenas. Bem, e como funcionava a democracia ateniense? A base da democracia ateniense era um órgão chamado de eclésia, ou Assembleia Popular. Quem fazia parte da eclésia? Todo mundo que fosse considerado cidadão, ou seja, eupátrida, homem, maior de 18 anos. A eclésia, ela costumava se reunir na Ágora, que é o grande espaço público de convivência de Atenas. E o que se fazia lá? A eclésia, ela aprovava ou recusava projetos de lei, ela nomeava e escolhia magistrados, grandes representantes públicos que tomavam decisões de Estado, né? Ela tomava decisões sobre tratados de guerra, acordos de paz, ela referendava decisões de Estado e assim por diante. Ou seja, qualquer coisa que fosse ser aplicada em Atenas tinha que passar pela eclésia, o órgão popular. Por isso, demoskratia. Bom, além da eclésia, existia um outro órgão chamado de bulé, ou Conselho dos 500. O que era isso? Todo ano se sorteava entre os membros da eclésia 500 membros que tinham uma função de poder legislativo. Como assim? Eles criavam projetos de lei. Só que esse projeto de lei, primeiro, para ser colocado em prática, tinha que passar pela mão da eclésia. Bom, vamos ver. Como é que a pessoa chegava a bulé? Como já disse, ele era sorteado e ficava lá durante um ano. Por que só durante um ano, um período tão curto? Porque os atenienses entendiam que se o sujeito ficasse muito tempo na bulé, ele ia começar a governar para si e não para o povo de Atenas. Acho que você já deve ter imaginado que tem bastante gente que está governando para si próprio no Brasil, não é? Mas volta lá. Esse sujeito era sorteado porque os atenienses acreditavam que isso deveria ser uma seleção feita pelos deuses e que qualquer um que fosse cidadão tinha plena capacidade de pensar no coletivo e criar propostas que valessem a pena para todo o povo de Atenas. Além da eclésia e além da bulé, existiam os estrategos, que era um conjunto de 10 pessoas que faziam meio que a função do executivo. Os estrategos, eles eram eleitos, então não era um sorteio, olha, qualquer um pode participar. Não, ele tinha que ser reconhecido como uma pessoa extremamente capaz. Esse cara também governava por apenas um ano. E qual que era a função dele? Pegar o projeto que foi desenvolvido entre os membros da bulé, aprovado pela eclésia, e colocar em prática. E, em época de guerra, os estrategos ainda acumulavam mais uma função, a de chefe militar. Bom, para formar cidadãos que pudessem participar de toda essa estrutura que envolvia todo mundo que era homem, eupátrida e maior de 18 anos, todo jovem ateniense, quando atingia ali uma idade de aproximadamente 5 anos, era enviado a uma escola e lá o cara ia aprender sobre matemática, sobre a língua, sobre a poesia, sobre a música, sobre a dança, entre outros elementos que iam compor um cidadão pleno. Detalhe importante, essas escolas eram para meninos. As meninas, como eu disse, não tinham direito à cidadania, apesar de ser eupátrida também, né? Elas recebiam educação em casa, onde elas iam aprender a ser uma boa dona de casa. Não vai interpretar errado o termo dona de casa, hein? Vamos lembrando que eupátrida não trabalhava. A mulher ateniense, ela tinha a função de cuidar do espaço doméstico, inclusive organizar os escravos de dentro da casa e fazer com que esse espaço doméstico funcionasse muito bem. Só que isso era para ser aprendido entre as mulheres dentro de casa. Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Dá sua dica, dá sua opinião, faz a sua questão, indica para os seus amigos, indica para os seus inimigos. Eu sou o professor Fábio, essa foi a Prancheta do Suetônio e você deveria estar estudando.